É muito bom ter os nossos pais presentes em nossas vidas, ou nós, como pais, sermos presentes na vida dos nossos filhos. É uma delícia levantar de manhã e já a ganhar o reconhecimento dos nossos filhos pela nossa paternidade, mas isso não é o suficiente. Precisamos aprender com Deus que existem outras virtudes em nós, dadas para nós da parte de Deus como pais, que precisam fazer parte da nossa paternidade. E hoje quero lidar com uma delas, que é a piedade. Piedade e transmitimos essa cultura de Deus aos nossos filhos. Então é ter os pensamentos de Deus em nossas mentes e transmitir os pensamentos de Deus aos nossos filhos. É ter a vontade de Deus em nosso coração e transmitir a vontade de Deus aos nossos filhos. É ter os valores de Deus em nossos bolsos e transmitirmos os valores de Deus aos nossos filhos. É termos os valores dos nossos relacionamentos e transmitirmos aos nossos filhos relacionamentos que agradam a Deus. Isso é piedade. E Deus já nos deixou tudo o que precisamos para sermos pais piedosos. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Então a Bíblia está dizendo aqui, a palavra de Deus: eu já entreguei a vocês tudo o que vocês precisam para serem pais piedosos. E agora cabe a vocês, como pais, descobrirem pelo conhecimento completo de mim, como serem pais piedosos. Vamos descobrir, vamos aumentar o nosso conhecimento de Deus para nos tornarmos pais piedosos. E a primeira verdade que eu tenho aqui é que um pai piedoso é aquele que sacerdotalmente busca a santidade para seus filhos por meio da confissão sincera de pecados familiares diante do Pai de misericórdias. Sua Bíblia em Jó, capítulo 1. E o primeiro capítulo demonstra toda a retidão, toda a integridade de Jó. E uma das marcas dessa integridade e retidão de Jó está no versículo 5 do capítulo 1 de Jó. Com seus filhos e dizia: meus filhos, nós erramos nisso. Esse ato que nós cometemos é pecado diante de Deus. Essa rixa que vocês têm como irmãos é pecado diante de Deus. Minha filha, falando para uma das filhas, essa falta de paciência que você tem com o seu irmão, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó dia a dia, é original. Continuamente é dias e dias e dias e dias. Essa é a primeira marca de um pai piedoso. É ensinar os nossos filhos como amarem ao Senhor, como serem consagrados a Ele. É interessante que um paralelo a isso é Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês está em 3 João capítulo 4. Intercedo pelos meus filhos, ao Pai que estás nos céus, para que a sua descendência, a minha descendência, viva um estilo de vida santo e consagrado. Isso é a palavra andar na verdade.
É conseguir passar para os nossos filhos e perceber na vida deles que agora os seus relacionamentos são calcados na verdade. É transmitir aos nossos filhos e ver na vida deles que eles agora, desde tenra idade, mostram o conhecimento da verdade e a aplicação da verdade em suas vidas. Tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que Débora e Daniel andam na verdade. É assim que tem que ser. Terceiro conselho de Deus para nós, para que aprendamos a piedade com Ele, está em Salmo 101. Que um pai piedoso é aquele que promove um ambiente doméstico. No quarto, na sala, na cozinha. Um ambiente doméstico. É a promoção de um ambiente doméstico verdadeiro e autêntico, alicerçado nos princípios do Pai da verdade. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nossa casa tem que ser uma casa da verdade. Não uma casa da fake news. Mas uma casa da verdade. Da verdade pura. Da verdade inegociável, da verdade buscada e vivida a custos de sangue, se necessário, por amor ao Pai da verdade. Olha só o que diz o Salmo 101:7. O salmista diz, não há de ficar em minha casa, no quarto, na sala de jantar, na cozinha, na lavanderia, no banheiro, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Entendemos que em nossa casa deveria ser vividos os princípios do Pai da verdade, o nosso Deus e Pai celestial, e não haveria de ficar em nossa casa a fraude e a mentira. Choramos. Fomos disciplinados, tivemos dores, mas aprendemos que fake news não é algo que se posta como um cristão e como um filho de um pai piedoso. Aprendemos que fake news não é algo buscado, crido, lido, vivido por filhos que são filhos de pais piedosos, porque amam a verdade. Não há de ficar na minha casa a fraude e a mentira. Mas vamos viver os princípios do Pai da verdade. Temos vivido essa verdade junto dos nossos filhos. Um outro princípio que nós temos é um pai piedoso, é aquele que ensina persistentemente seus filhos a amarem o Pai Celestial com todo o seu ser. Lá em Deuteronômio, capítulo 6. Ouve Israel, versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E nos evangelhos, e de toda a tua força. E nos evangelhos tem, e de todo o teu entendimento. Por causa da percepção do ser na sua inteireza, do grego e do romano. Mas aqui essas palavras são suficientes ao judeu, ao hebreu. E a palavra de Deus está dizendo, amarás o Senhor teu Deus com tudo o que você é, com todo o seu ser. Quando ele diz de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu coração. Você está lidando com pensamentos, sentimentos e ações. Precisamos ensinar persistentemente. Como é que se ensina persistentemente isso? Eu aproveito as oportunidades a todo tempo.
eu aproveito os desenhos que eu assisto com os meus filhos, eu aproveito as brincadeiras que eu faço com os meus filhos na infância, eu aproveito as conversas e os filmes que eu assisto com os meus filhos na adolescência, eu aproveito com as saídas que eu faço com meus filhos na juventude, eu aproveito com as conversas maduras que temos com os nossos filhos na idade adulta. E eu passo a eles a todo tempo essa verdade que precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas fará assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Isso é ensinar persistentemente. Temos feito isso? Quando sentamos com os nossos filhos e vamos ensiná-los, o que ensinamos são os princípios de Deus ou as concepções contemporâneas do mundo? Estamos vivendo vários assuntos nesses últimos tempos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que não há acepção de pessoas. Nós amamos toda e qualquer pessoa, seja ela da raça que for, seja ela da classe social que for, seja ela do gueto que for. Isso é ensino bíblico contra uma corrupção, uma maldade, que muitas vezes até é defendida por cristãos ou por pseudos cristãos que não conhecem a verdade. Olha, eu preciso ensinar os meus filhos a amarem. É interessante como junto desse texto, lá em Mateus 22, em Marcos 12, em Lucas 10, que Jesus diz, os dois principais mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o ensino bíblico e é isso que nós temos que passar aos nossos filhos. E aí eles aprenderão que vidas negras importam, que vidas asiáticas importam, que vidas indígenas importam, que vidas brancas importam, que vidas pobres importam, que vidas ricas importam, que vidas ignorantes importam, que vidas intelectuais importam e que todos importam, porque Deus amou todos. E não há lugar para acepção de pessoas. Quero terminar com 3 conselhos. Ao mesmo tempo, 3 buscas, minha e sua como pais, para que a gente viva a paternidade piedosa, que aí sim é suficiente aos olhos de Deus. Ore para ser um pai piedoso. Ore muito. Coloque-se nas mãos de Deus diariamente. Peça ao Senhor sabedoria, discernimento, integridade, retidão, temor a Ele. Quando errarmos, confessemos aos nossos filhos. Contemos a Ele, eu errei com você, eu peço perdão a você. Quando acertarmos, certifique aos seus filhos que isso foi acerto porque foi observada a palavra de Deus. Ore para ser um pai piedoso. Busque a piedade. Através do conhecimento da graça de Deus, através do conhecimento do Senhor para a sua paternidade, nós já temos tudo o que precisamos. Eu aprendi isso com o meu pai. Eu tenho ensinado isso aos meus filhos. E tenho certeza que eles ensinarão aos seus filhos, aos meus netos e a toda a descendência Zborovski. Faça isso. Ensine. Busque aprender com o Senhor e ensine para que a piedade paternal seja real na sua vida. E faça com que a piedade seja a maior virtude da sua paternidade. Como eu disse, é muito bom dar a primeira bicicleta aos nossos filhos, mas não é suficiente. A primeira bicicleta passa.
a vida eterna deles durará eternamente. Que Deus abençoe você, pai, e que você seja um pai piedoso para a bênção aos seus filhos, para a felicidade dos seus filhos e para o bem dos seus filhos e os filhos dos seus filhos.